Fernanda, você estava disfarçada, é isso? Tava no meio ali do chat. Só. Você tá. Eu percebi, eu disse, nossa, cadê a Fernanda? Ela está com uma identidade secreta aqui participando hoje desse bate-papo. Fernanda, bem-vinda, obrigada por topar e bater esse papo com os servidores da rede juntos. Eu vou pedir aí a licença de todo mundo, vou começar a gravar, vou pedir para quem está nos assistindo que, por favor, deixe seu microfone no mudo, para que a gente consiga não ter nenhum tipo de microfonia ao longo do processo. Meu nome é Bruna, eu sou gerente de conhecimento aqui na Comunitas e lidero uma iniciativa chamada Rede Juntos, que é uma plataforma wiki para compartilhamento de conhecimentos e melhores práticas na gestão pública, apostando muito na troca de conhecimento cidade-cidade, num modelo que a gente chama de sítios. E uma das ações que nós estamos fazendo ao longo desse mês de março é focar em líderes que nos inspiram, que são líderes femininas do serviço público, já que é para nós o mês da mulher, e além disso, é um mês importante para a gente porque é o mês da tecnologia também. Então a gente está tentando, a gente teve aqui há uma semana atrás a Mariana, que é uma servidora da Secretaria de Inovação e Tecnologia do governo da cidade de São Paulo. E hoje nós temos esse prazer enorme de ter a Fernanda aqui, que é analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo, agora atuando no Pátio Digital, na Secretaria de Educação. E a Fernanda tem uma longa trajetória de promoção da integridade na controladoria do município, de liderando projetos relativos ao fortalecimento da transparência e da colaboração entre governo e sociedade. Fernanda, bem-vinda, obrigada por topar e estar com a gente. Eu queria pedir para você se apresentar rapidinho e aí fica à vontade para falar um pouco sobre a sua atuação e depois a gente abre para algumas perguntas. Também, se você quiser compartilhar alguma coisa, alguma tela, você sabe como fazer aí, né? Um botãozinho verde embaixo de você. Vamos ver se vai funcionar. Gente, muito boa tarde. Obrigada, Bruna, pelo convite. Super importante a iniciativa de vocês de promover essas trocas. A gente também acredita muito nisso, né, do potencial que é fazer essas trocas, tanto entre sociedade civil como entre governos, entre gestores, porque afinal a gente também está empreendendo dentro da máquina pública, né, então a gente também precisa muito dessa motivação, né? E eu atuo na Secretaria Municipal de Educação como integrante da carreira de gestão pública. É um modelo aqui na prefeitura que ele a gente fica alocado em secretarias, né? Todo mundo vinculado à Secretaria de Gestão, mas com projetos nas secretarias. Então, eu estou já há quase 2 anos na Secretaria de Educação desenvolvendo essa parte de gestão de informação, de dados, com enfoque em transparência e abertura. E no último ano, né, desde abril de 2017, a gente vem trabalhando com o Pátio Digital, que é um projeto de governo aberto na educação pública. E aí o que eu gostaria de trazer aqui hoje para a gente conversar, já que o tema é tecnologia e é dados abertos, é pensar como o conceito de governo aberto, por ser um conceito, um paradigma de governança entre governo e sociedade, né, que coloque junto o governo e sociedade, como ele trabalha muito com o pilar da transparência e da tecnologia, eu gostaria de trazer esse assunto sob o guarda-chuva, né, sob a ótica do governo aberto, apresentar o caso aqui do Pátio Digital, que é um caso com foco na parte da transparência. E aí depois vocês fiquem à vontade também para fazerem perguntas. Eu acho que em máximo 10 minutos eu consigo passar todos esses pontos, pode ser? Pode, querida, manda bala. Pessoal, o chat está aberto ali para vocês fazerem perguntas no momento que quiserem, tá bom? E aí depois no final a gente abre e
enche aí a Fernanda de perguntas e questionamentos e dicas. Valeu, Fernanda. Você conseguiu ver a tela aí do Consigo. PowerPoint? Sim, estou vendo. Legal. Então, vamos lá. Dados abertos e tecnologias. Primeiro, reforçar o que é o conceito de governo aberto, pelo menos da forma como eu compreendo e a partir das iniciativas que acontecem pelo mundo, né? O governo aberto é um paradigma de governança, então uma forma que as instituições públicas têm adotado para aproximar governo e sociedade civil das políticas, da cocriação de políticas, e para isso é fundamental ter como insumo transparência e a promoção de metodologias participativas que promovam que favoreçam essa cocriação. As tecnologias, elas são fundamentais, elas são transversais a todo esse processo, e é interessante a gente pensar também que tipo de tecnologias que a gente está falando, né? De como que essas tecnologias podem ser, como elas devem ser para favorecer ainda mais essa cocriação e essa troca. O Pacto Digital, então, ele materializa uma estratégia de governo aberto na educação, por meio de 3 eixos: transparência, inovação e colaboração. Transparência, a gente está falando de abertura de dados, mas também do acesso à informação, de como que as pessoas podem compreender e consumir e entender essas informações. A inovação, ela tem a ver com a criação, o encontrar soluções para problemas públicos que a gente coloque, né, na roda, na mesa. E a colaboração é a forma de fazer, são as metodologias que a gente usa para promover tudo isso, inclusive a transparência. A transparência também, ela não é só um ato do governo para a sociedade, mas ela é uma forma que a sociedade também tem que ter para dizer o que ela precisa, né? o que ela quer acompanhar, quais são as demandas. Então, também precisa ter participação dentro da transparência. Uma das estratégias do Pacto Digital, então, é formar a comunidade em torno dessas iniciativas. Encontros mão na massa, com interessados, pesquisadores, programadores. A gente tem uma casa, né? Um casarão no Pacaembu, aqui na cidade de São Paulo, em que a gente reúne as pessoas em eventos públicos, encontros abertos. E essa trilha, essa amarelinha que vocês veem aí, é o nosso chamado ciclo de inovação aberta. São as formas, os passos, as etapas que a gente tem para sair de um problema, um desafio que a gente coloca para o público, que a gente torna transparente, a gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar para a população os cardápios da merenda escolar. Como que a gente pode transformar esses cardápios da merenda escolar num formato mais palatável para a população? E aí a gente submete isso ao público, que nos ajuda a prototipar. A gente lança um desafio para ver quem que quer colocar a mão na massa e ser remunerado depois para implementar essa solução. E todos os códigos são abertos. Isso significa que toda a solução que a gente desenvolver está disponível para outras cidades usarem e para as melhorias que a sociedade possa querer fazer naquele código. Então, os códigos abertos é uma iniciativa. O primeiro código a ser aberto foi o sistema de gestão pedagógica. Ele é um sistema que era fechado, que ele tinha sido desenvolvido para a secretaria, com recursos da secretaria, um modelo tradicional de TI, mas que a gente entendeu que seria um passo importante revisar primeiro, ter autonomia daquele código, porque o que acontece muitas vezes é que uma empresa fornece e desenvolve e depois as secretarias, os órgãos públicos não se apropriam daquele código. Então, a gente primeiro ter autonomia sobre aquele código e poder disponibilizar primeiro por uma questão de transparência, né, como que investimento foi aquele que a gente fez para fazer o quê, mas também para dar oportunidade de melhorias e de outras cidades adotarem.
E outra forma também de interagir com a sociedade são enquetes que a gente realiza para coletar informações sobre a avaliação que as pessoas têm de serviços, então uniforme escolar, material didático. E aí eu queria só me deter mais um pouco sobre o caso de abertura de dados, porque ele é interessante pela metodologia que a gente pode desenvolver aqui. É uma metodologia bastante replicável, com as devidas adaptações. Acho que vale a pena se debruçar um pouco. 2 conceitos com que a gente tem trabalhado, que devem caminhar sempre juntos, que é transparência e dados abertos. Por que eu faço essa separação? Porque a transparência ela tem a ver com o acesso à informação, com que as pessoas podem entender e consumir daqueles dados. A informação, então, ela tem que estar acessível para diferentes públicos, por exemplo, painéis, consultas, que você não tenha que entender de bases de dados para consumir. Os dados abertos, em paralelo, são muito importantes, porque eles permitem que as pessoas criem outras formas de visualizar, outras formas de consulta, que redistribuam aquele dado para fazer outras coisas. Então, são estratégias diferentes para lidar com transparência, mas que elas são igualmente importantes e devem acontecer juntas, em paralelo. E o histórico disso, teve uma política de transparência ativa e dados abertos, aqui tem um link, depois eu posso disponibilizar também. É uma portaria que determina uma governança interna, então a gente tem a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a gente tem a Coordenadoria de Dados e a coordenadoria em que eu estou, que é o controle interno. Então, esse comitê ele é responsável por traçar um plano, mapear as bases de dados e disponibilizar por iniciativa da própria secretaria. Não tem nenhuma legislação municipal que determine que a gente tem que fazer um plano, como tem, por exemplo, no governo federal, que tem um decreto que determina que os ministérios têm que fazer seus planos. Então, isso aqui foi uma iniciativa que surgiu da própria secretaria para atender a lei de acesso à informação de uma maneira mais transparente. E a evolução dela, então, o segundo passo, foi a política de governo aberto que eu falei. O Pátio Digital ele foi instituído por essa portaria. Como a gente estava num momento de transição de governo, embora tivesse essa portaria em 2016, vocês veem que já foi no final do ano, assim, novembro, a execução dela mesma, ela aconteceu durante a atual gestão. Então, ela já foi sendo pensada como que a gente pode ampliar essa política, que já foi desenhada, essa política que inicialmente falava em transparência, como que a gente pode ampliar ela para dar mais potencial, que é criar sinergias com a sociedade, criar processos de tecnologia, de inovação, como que a gente amplifica essa política. Então, é interessante pensar também do ponto de vista da gestão pública, como que esses momentos, embora sejam muito delicados, né, para a continuidade das políticas, como eles também podem ser vistos como uma oportunidade para os gestores, para as pessoas que vão assumir, de identificar um potencial, transformar aquilo em algo maior, que isso foi um ponto bastante positivo que aconteceu na Secretaria de Educação, com a liderança do secretário, né? Então, o Plano de Transparência Ativa e Dados Abertos, ele teve esse processo de construção. Primeiro, mapear os dados que estavam disponíveis, como se a gente fizesse um catálogo mesmo de tudo que tem. Mas depois, o que é interessante pensar é que a gente não faz uma disponibilização daquilo que tem como tem, porque a gente trabalha muito na gestão pública com a lógica das caixinhas, cada um está atuando. E, às vezes, aquilo não faz sentido para a população, né? Que a coordenadoria X, Y, Z tem determinada planilha. O que a população quer é saber dos serviços, do
do direito à educação, do acesso a vagas, enfim. Ela tem interesses temáticos. Então, o esforço foi de transformar esse mapeamento e coletar outros insumos, outras quatro fontes de dados. A primeira delas foi mapear as questões que eram mais solicitadas no ESIC, principalmente, que é o Sistema de Pedidos de Informação. Depois, cotejar com instrumentos de planejamento das políticas educacionais. Por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que é lei, né, que todos os municípios têm que ter um plano decenal. O que as pessoas precisam de indicadores, de dados, para acompanhar esse plano com qualidade? Isso vale para quaisquer outras políticas, né? A política de habitação, moradia, a política de saúde. Olhar para a legislação que já existe e entender o que as pessoas precisam de indicadores de dados para acompanhar esse plano. Por exemplo, no caso da educação, número de alunos por turma, é uma meta, redução, ou ampliação das vagas. Então, esse tipo de coisa. Depois teve um evento público, um debate, em que a gente trouxe mais de 100 pessoas, organizações, interessadas no tema, que queriam contribuir, dizer, será que falta alguma coisa nesse nosso mapeamento? Será que faz sentido um outro tema, outra forma de apresentar? E por fim, a gente teve também esse comitê interno que eu já mencionei para levar adiante esse processo. Esse resultou num documento que tem 56 bases de dados mapeadas nesses eixos temáticos que aparecem aqui. Isso é interessante pensar, porque são esses eixos que fazem sentido para a população. A gente pegou eixos de conferências de políticas públicas, tanto conferência municipal, estadual, de educação, elas atuam com esses temas também. Então, isso já faz sentido para a sociedade científica. Como é que a gente aproveita isso para um plano de dados? E ele é interessante, né, só para amarrar, por justamente tornar transparente todo o processo de abertura. Porque o processo de abertura de dados ele é muito difícil em termos de esforço mesmo, de técnico, de romper com uma inércia, de romper com uma lógica de fechamento, e que os agentes públicos eles vão ter que empreender esforços que muitas vezes não são visíveis. Então, é importante que a gente priorize. E, por um lado, que a sociedade civil consiga ver o esforço que está sendo feito, e, por outro lado, que a gente consiga priorizar, porque não vai dar para abrir tudo de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, por onde a gente começa? Por aquilo que a sociedade tem mais demanda, né? Se a sociedade usa mais, os agentes públicos veem mais sentido em fazer, ficam mais motivados, e aí esse processo se retroalimenta. E é importante que ele esteja, então, conectado a processos de inovação e colaboração. Então, a gente lança um desafio baseado num conjunto de dados que a gente abriu. A gente lança um tema para discussão, enfim. A gente usa efetivamente aquela base de dados que a gente está abrindo. E só alguns resultados, na verdade esse número está constantemente em andamento, a gente vai atualizar em breve, está chegando em 100% das bases publicadas, porque esse primeiro plano já termina em abril de 2018 agora, e a gente já convocou um segundo encontro para discutir o plano desse próximo ano, né? Abril de 18 a 19. Tem um site, que é o site do Parte Digital, que dá para ver, porque na parte de transparência a gente também precisa pensar em formas de disponibilizar a informação. Então, esse é um exemplo do painel que tem lá. Ainda é um desafio, a sustentabilidade desse processo, como que a gente automatiza as rotinas. Aqui é um exemplo de uma página de transparência temática, então
questões que foram surgindo nas redes sociais e que eram dados que já estavam abertos, mas que ninguém sabia, porque eles estavam lá na portal de dados abertos e ninguém olha. Então, a gente cria também narrativas em torno desses dados para as pessoas compreenderem. Os dados estão no portal de dados abertos, como eu falei, mas é importante que a gente engaje a sociedade. Então, teve, por exemplo, um encontro aberto, que foi um curso de como abrir os microdados usando software estatístico. E a gente achou que ia ter pouca procura, porque é um tema muito específico, muito técnico, e a gente teve quase 90 inscrições em menos de 24 horas. E aí a gente percebeu que a gente precisa fazer mais cursos como esse para jornalistas, pesquisadores, e é algo que está entrando também no esforço. E a gestão dessa informação, como eu falei, para dar sustentabilidade. Aqui entra a questão da tecnologia aberta. A coordenadoria de TI, de dados aqui, ela teve que reinventar a forma de trabalhar com as suas bases de dados. Então, ela fez uma estrutura bastante avançada com que as startups estão usando. Então, por exemplo, essa ferramenta Airflow é uma ferramenta de software livre desenvolvido pelo e para o Airbnb. O GitLab também é livre, bastante usado. Então, são formas de automatizar as rotinas usando software livre, ou seja, mais rápido a gente não precisa fazer um esforço de contratação pública, especificar, que pode ser frustrado. E a gente já consegue, hoje, desenvolver rotinas de forma automática. Agora, o desafio é colocar isso dentro dos processos, automatizar as bases de dados, mas, enfim, o esforço inicial também foi feito para isso. O prato aberto é o resultado de um processo como esse. O desafio era como que a gente dá transparência para o cardápio da merenda escolar. E tinha uma série de questões que dificultavam isso, que eu não vou entrar em detalhe, mas tem muitos tipos de gestão da alimentação diferente. A gente não tinha um sistema que falasse como que é o cardápio de cada escola. Ele era publicado no Diário Oficial. Então, a gente fez o processo, um concurso, fez uma imersão, trouxe alunos também para pensar isso junto. Mas a equipe que ganhou, ela sugeriu algo que a gente não tinha pensado inicialmente, que era fazer um chatbot, né, um robô para conversar com a população sobre esse cardápio. Então, isso foi uma inovação do processo participativo, que a gente não tinha vislumbrado, conhecia chatbot, mas não tinha pensado que dava para fazer assim tão rápido e implementar. Mas a gente conseguiu fazer isso graças ao esforço de uma equipe que se inscreveu e ganhou o concurso. Ele está implementado, chama Prato Aberto, uma plataforma que funciona no celular. E esse é o ecossistema com que a gente trabalha nesses casos, nesse processo todo. Então, pesquisadores, jornalistas, comunidade educacional, sociedade civil organizada, aqui até os próprios gestores públicos que estão interessados em replicar essa experiência. Também é algo com que a gente se preocupa, porque para dar sustentabilidade também para os projetos é importante que eles sejam usados, que eles sejam aprimorados. E aqui é interessante, a gente pode discutir, um bingo que costuma ser uma forma de apresentar um problema muito comum, que é o que você vai ouvir quando você fizer um projeto de dado aberto, né? Eu vou ouvir que a base é grande demais, ou que, puxa, não dá para abrir porque a gente precisa proteger esses dados, porque tem dado pessoal, tem ladrões, pessoas mal intencionadas que vão usar isso de alguma forma. Essa matriz ela foi desenvolvida por pesquisadores em Londres e tem
uma versão italiana também, ele está disponível nesse link que eu coloquei aqui embaixo, que chama Open Data Excuse. Eu traduzi aqui e a gente acrescentou algumas outras coisas. Mas isso é um exemplo bacana os problemas que a gente enfrenta quando vai fazer processo de abertura de dados são enfrentados por gestores do mundo inteiro, e eles são muito parecidos. Os processos de gestão dessa mudança, eles enfrentam obstáculos semelhantes na máquina pública em todo o mundo. Então, é interessante a gente ter isso em mente para não existir, pensar que todos esses problemas, eles têm, não é que eles não sejam legítimos, né? Então, por exemplo, a preocupação de que existem pessoas mal intencionadas que vão usar é legítimo, mas o que dá para fazer para mitigar esse risco? Se você colocar uma nota técnica ali, você se protege, se alguém usar aquilo mal, a informação que você colocou é aquela lá, ou colocar a informação dentro de um contexto. Enfim, tem formas de lidar com esses problemas que aparecem mais, e vale a pena dar uma olhada nesses documentos. Esse está aqui em inglês, mas a gente está traduzindo também uma versão em português na web para ficar disponível também. Então, acho que era mais ou menos isso. A gente pode conversar agora, tem bastante caldo essa discussão, né, Bruna? Bingo! Vou cantar bingo aqui, porque acho que eu já ouvi quase todas aquelas casinhas. Vou imprimir e levar para as reuniões, assim, embaixo do braço. Distribuir feijãozinho pra gente. É muito legal. Fer, obrigada, parabéns aí. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, não só dessa trajetória, não só na Secretaria de Educação, mas anterior. Parabéns a todos aí, os envolvidos. Pegando o gancho aí do último slide, em relação ao bingo, em relação à resistência e principalmente à persistência, né, de alguns servidores em relação a essa pauta, eu queria fazer uma pergunta que é pouco técnica, mas que acho que passa na cabeça de muitos dos servidores que vão estar nos ouvindo. Eu entendo que quando você, como servidora e em alguma medida, muitas vezes até empreendedora da ideia, você deve enfrentar desafios de legitimar essa ideia junto à sua liderança, que é uma liderança muitas vezes apontada pelo prefeito eleito e às vezes lideranças de outras pastas que estariam ou estão também envolvidas em um projeto como, por exemplo, o Pátio Digital. Aí eu queria ouvir de você um pouco sobre a sua experiência e até ouvir dicas suas de como realmente fazer essa gestão de mudança, mas não só para baixo, né, com a operação, mas principalmente para cima. Queria ouvir um pouco sobre isso. Essa perspectiva de servidor público de carreira é interessante, né? Porque isso tem que estar na sua agenda, essa preocupação de lidar com o diferente, de lidar com as diferentes concepções. Essa forma de atuar é pensar o seguinte: eu tenho que viabilizar projetos importantes, estratégicos, seja para qual gestão for, e a gente tem que apoiar esses processos, né? Como fazer essa ponte. Assim, na Secretaria de Educação, como é que eu vou dizer isso para não parecer esquisito, mas a gente tem muita sorte, porque a gente tem um gestor muito comprometido, né? Uma liderança muito, muito comprometida, e que já tinha, que é o Alexandre Schneider, né? Já tinha ocupado o cargo de secretário há alguns anos, numa gestão anterior, e que também tem esse espírito de empreendedor, e que também muito facilmente entende a importância disso e potencializa. É um contexto ótimo, ideal. Tem outros contextos que é muito comum, assim, a gente tem que
convencer pessoas, como você falou, não, às vezes o mais difícil não é quem está em cima, é quem está ali no nosso correlato, está embaixo, né, está em outras hierarquias, em outras áreas. Muitas vezes é mais difícil esse processo do que lidar com a alta administração, principalmente quando a alta administração entende a importância. Mas da minha experiência, assim, o que faz muita diferença é trazer referências externas, é o tal do benchmarking, é falar assim, olha, nessa cidade aqui isso aconteceu, isso foi muito bacana, coisas muito difíceis de abrir, como, por exemplo, dados da propriedade de imóveis na cidade de São Paulo. Quando você está num contexto brasileiro que tem poucas referências, ou na verdade, nesse caso, não tinha nenhuma, as pessoas aqui, elas estavam achando que isso era uma maluquice, né? Isso que muitas vezes a gente ouve que está no bingo aí, mas isso é uma loucura, isso é uma irresponsabilidade. E, na verdade, você começa a mostrar, olha, em Boston fizeram isso, em Nova York, aqui em Buenos Aires, né? Eles fizeram. Então, eu acho que ter muitas referências do que acontece no mundo, de que acontece no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, enfim, ter essas referências é muito importante. E por isso que eu valorizo tanto processos de troca como esse, porque a gente tem mais argumentos e referências para convencer. Primeiro, que não é uma loucura, que alguém já fez antes, que aquilo trouxe benefícios, e esse é um segundo ponto. Mostrar muito rapidamente o benefício daquilo. Quando a gente faz um processo de abrir cardápio, por exemplo, tanto a alta administração, os secretários, os coordenadores, eles estão se expondo também. Porque é muito difícil pensar que numa cidade que serve 2 milhões de refeições por dia, não dê nada errado. Né? Seria possível que um cardápio não troque, que alguma comida não estrague, que teve um carregamento que tem que ser mudado. E você expor isso é um problema. Agora, você ter a população do seu lado ajudando você a ver esses problemas é muito melhor. Então, acho que quem tem clareza disso acaba conseguindo ver os benefícios rápido, e a gente pode ajudar também a mostrar os benefícios, né? Fazer o cardápio, que vai ser mais fácil fazer com tecnologia, mandar para o diário oficial, agora você pode a tabela aqui, vai economizar X horas do seu tempo. Então, são argumentos de diferentes ordens, mas acho que é principalmente isso. Primeiro, mostrar referências de outros lugares, para mostrar que a gente não está inventando isso, que não é uma coisa tão ousada quanto parece. E, por outro lado, mostrar benefícios muito claros, tanto que vai mudar as rotinas de trabalho, quanto benefícios políticos, de imagem, tudo que possa ajudar a iniciativa, né? Legal. Tem um comentário aqui do Igor, que é do Instituto Moreira Matos de Gestão Pública, se colocando totalmente à disposição para troca de informações, etc. Esse é um dos propósitos aqui da prática da Rede Juntos, da promoção da sistematização e da troca de conhecimento, né, entre os servidores da nossa rede. Uma coisa que nos desafia muito nas frentes de trabalho relativas a esse tema, em municípios de menor capacidade institucional, de municípios, mesmo capitais brasileiras, mas que ainda têm um grau de maturidade menor do que o de São Paulo no que diz respeito à gestão da informação e à aplicação de tecnologia, dentre as principais resistências, né, sempre vem a resistência dos indivíduos. E aí uma forma de dar um enquadramento a isso que nós estamos trabalhando é de olhar quais são as crenças, as normas e as narrativas que esses servidores têm que os leva para uma inércia, né?
Aí eu queria ouvir de você sobre essas crenças. O que você acha, quais são, baseado na sua experiência, crenças que são limitantes de um processo de avanço, de abertura da informação? Uhum. Esse bingo que eu trouxe aí, eu acho que ele mostra algumas consequências dessas crenças que você está levantando, né? Eu acho que ideias que surgem porque eu tenho essas crenças. Então, primeiro uma cultura muito forte de que vocês esconder algo ajuda a proteger aquilo, que essa proteção ela é fundamental por si. A gente sabe que essa cultura ela é falsa porque ela tem consequências que não atingem aquela preocupação que a pessoa tinha, porque a preocupação é legítima. Então, eu tenho uma preocupação que eu tenho que proteger dados pessoais, mas a estratégia que eu estou usando está equivocada. Então, eu não estou protegendo os dados pessoais e também não estou tendo os benefícios de um projeto de abertura de dados. Então, acho que começar a mudar o mindset sobre o que é proteger, fechar, né? Às vezes a abertura é uma forma de proteção e isso as pessoas precisam começar a entender isso. Às vezes eu tornar algo visível vai ajudar a manter a integridade daquele dado, que ele pode ser modificado, alterado, se ele ficar opaco, se ele ficar escondido. Acho que isso é uma primeira mudança de mindset, de mentalidade que é importante. Acho que outro sistema de crenças também é sobre, tanto do lado da sociedade, acho, quanto do lado do poder público. Do lado do poder público, é que lá fora as pessoas estão querendo só prejudicar e elas querem ter aqueles dados, ou ter aquelas informações, ou só vir aqui fazer barulho, né? Então, acho que não acredita mesmo no potencial de colaboração, na capacidade que a sociedade tem de fazer algumas coisas, no conhecimento técnico que as pessoas vão ter fora, que ninguém vai entender nada, então não vou chamar. E do lado de fora, as pessoas também acharem que dentro do poder público ninguém sabe fazer nada, que está tudo acomodado e que aquilo não funciona mesmo. Então, acho que aproximar esses dois públicos tem a ver também com desfazer esses mitos de que de um lado e o outro tem, de quem são aquelas pessoas que estão ali, né? Quem são os técnicos que estão ali dentro do governo. Eles têm um conhecimento aprofundado sobre o tema. Eles podem não estar vendo com outras perspectivas, né? Então, aí o conhecimento de fora vem somar. Então, acho que esse outro sistema de crenças é esses mitos de que a colaboração ela é inócua, né? Ela só atrapalha. Quando a gente viu, assim, eu dei exemplos concretos de coisas que a gente não teria conseguido fazer em tão pouco tempo, sozinhos. E as pessoas, os relatos das pessoas que participaram desse processo confirmaram muito essa minha percepção. Eles falaram, nossa, a gente ficou impressionado como tem gente aqui que quer trabalhar, que fica até mais tarde, que vira a noite junto com a gente e quer fazer a coisa acontecer. Não imaginei que fosse assim. E não é só 2, 3 pessoas, é muita gente. Então, acho que aproximar isso é muito bacana. O governo aberto ajuda a gente a derrubar um pouco essa parede. Agora, acho que tem outras crenças também, mas acho que as principais são essas, né? Não acreditar no potencial da colaboração, não acreditar no potencial das pessoas, tanto de um lado quanto de outro, e acreditar que a proteção por si é um valor. Fechar é um valor que vai ajudar a proteger. Isso também
pode ser facilmente desconstruído. Legal, mas tem quando você fala dessa crença, né, de que a colaboração seria um pé no sapato da tão amada eficiência, tem uma contradição maluca que eu vejo, que é a crença também, muitas vezes errada, de que a tecnologia vai vir para salvar. E aí, quando você traz a ideia de que, e aí você usou essa frase que eu gostei muito, que é a de que a abertura também é uma forma de proteção, e falando, né, de dados relativos à merenda escolar e relativos à educação, que é um tema tão sensível ao controle social, eu gostaria que você trouxesse um exemplo sobre um momento em que aí na secretaria essa abertura provou-se como uma forma de proteção. Acho que tem alguns exemplos. Um deles é justamente relativo à merenda escolar. Antes de a gente conseguir colocar de pé o aplicativo, teve um episódio que ganhou muita dimensão nas redes sociais. Era um contrato, uma coisa que acontece o tempo todo na gestão pública, né? Uma licitação nova que tinha sido feita, que era um tema da gestão passada, que tinha acontecido, e que o contrato, pelo tempo dele, acabou mudando lá em julho, agosto, e gerou uma série de ruídos, de que tinha cortado a merenda, de que estava tendo um racionamento, e assim, quem está do lado de dentro e vê o tamanho que é aquela área, a quantidade de técnicos que tem, que toma muitos anos, é uma área que tem uma estabilidade, assim, uma continuidade, né? É uma área que tem uma política muito incremental da área da alimentação escolar, ao longo dos anos ela vai melhorando. Então, ouvir isso é um pouco, é muito perturbador, né, para quem trabalha dentro, sem saber, assim, de onde está vindo, aquela coisa foi se disseminando. Então, antes mesmo, aquela página que eu mostrei da transparência da alimentação escolar, ela é uma resposta a isso e ela interrompe com esse processo que pode chamar de fake news ou de desinformação, que é colocar os contratos no ar, colocar os relatórios de refeição servidas, abrir os cardápios, abrir tudo que existe dentro da Secretaria sobre aquele tema, para você falar assim, olha, pode comparar. Se está acontecendo alguma coisa na ponta, você tem que denunciar, mas a política pública, né, a orientação não mudou, ou não mudou nesse sentido que está sendo dito. Então, isso é uma coisa assim que, se alguém tinha resistência sobre abrir ou não a informação, acho que ficou convencido de que foi melhor abrir essa questão do cardápio. Mas tem outros temas também, porque isso acontece o tempo todo, por exemplo, a abertura de vagas em creche, né? Então, tudo que começa a surgir, a gente está num período sensível pré-eleitoral, tudo que começa a surgir relativo a é verdade, é mentira, a melhor resposta é abrir a informação para que as pessoas possam comparar por elas mesmas, né? Agora, o que é pior é você falar assim, não, eu não vou divulgar, ou porque tem uma parte que é boa, mas tem uma parte que pode ser mal interpretada, ou tem um pedaço aqui que pior, porque aí você dá uma aura toda de que tem algum problema e depois acaba sofrendo a consequência de uma desinformação nas redes sociais. Então, acho que as pessoas têm tido essa compreensão de que é melhor proteger. Mas, como eu falei, eu estava pensando até em outros processos, né? Não aqui da Secretaria de Educação. Estava pensando em termos de integridade mesmo, do combate à corrupção, né? Porque às vezes, o fato de estar... aquele efeito que os pesquisadores chamam o efeito da audiência, né?
quando o fato de as pessoas saberem que o público está olhando, que pode olhar, já inibe algumas práticas de acontecerem, né? Então, eu já vou, o servidor público que faz aprovações, que faz, se aquilo está disponível online, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada ou algum problema naquilo, que é o que os pesquisadores chamam de efeito da audiência. Então, essa é outra forma de proteger abrindo, né? Proteger a política pública. Uhum. Perfeito. Tem só fazendo um gancho da sua fala com a minha primeira pergunta. Quando você fala dessa questão da proteção, até de uma eventual assim, vulnerabilidade política por algum momento crítico, isso também me deixa claro, muitas vezes, a necessidade de quando você vai provocar uma gestão de mudança, uma mudança muito radical em algum contexto público, nesse caso que a gente trabalha no municipal, né? É necessário não se ignorar a importância de dar-se ao tomador de decisão um ativo concreto de benefício político. Que eu acho que não necessariamente é de propaganda ou de algo do gênero, mas que aquilo existe um ativo ali que pode ser utilizado de maneira coerente e de maneira concreta, né? Que acho que às vezes, muitas vezes a gente tem um pouco também essa crença de que o cara só fala tanto de abertura, mas muito mais por um motivo de propaganda do que necessariamente por acreditar naquela pauta, né? Não sei se faz sentido para você. Eu acho que a política precisa disso, né? A gente está em um momento assim que eu acho ótimo que qualquer político, se ele comprar essa pauta e fizer de verdade, eu quero que faça toda a propaganda do mundo, sabe? Eu quero que o megafone falando que eu fiz mesmo. Porque a gente precisa desses exemplos, né? E de fato, acho que existe uma lacuna de líderes eleitos que estão convertidos e praticantes a essa pauta, assim, existe realmente um vazio aí. E sobre essa fala também, que é assim, no trabalho e na evangelização de líderes eleitos sobre a importância dessa pauta, eu brinco que muitas vezes a gente prega para convertidos não praticantes, né? Que o cara acredita, ele já tem noção daquilo como um valor, ele percebe isso como um valor no longo prazo, até percebe isso como um ativo político, eventualmente, mas na hora da priorização, que é o momento da gestão, da tomada de decisão da gestão, que é a priorização orçamentária, isso acaba muitas vezes sendo negligenciado. Porque custa dinheiro rever processo. Aí eu queria usar esse argumento como gancho para o que você trouxe aqui, que é a questão do software livre. E para você falar um pouco sobre isso e falar também sobre os softwares públicos e as limitações do uso deles também. Bacana. Às vezes as vantagens, a gente tem deixa eu até compartilhar uma tela de novo. Você tá vendo aí? Não? Ainda não, mas deve estar chegando. Chegou. Aqui no site do PAT a gente fez uma página que chama Códigos Abertos, que é onde a gente explica o que está por trás do conceito, o que a gente entende, né, por códigos abertos. A principal ideia por trás aqui é que o recurso público que está sendo investido está retornando ao público. Então, o software livre, ele vai muito além de economia, porque às vezes não é uma questão de economia. Às vezes, o fato de você não pagar a licença é
é uma economia imediata, mas na verdade você vai ter um gasto de implementação, de treinamento, então é um trade-off, né, que você tem que fazer. Então não é só, é importante que isso não fique só no âmbito da economia, porque às vezes não é uma questão de economizar recursos. Então, primeira coisa é um investimento que você retorna para a sociedade, ou que você retorna para outros municípios. Uhum. Um investimento que a cidade tem condição de fazer, às vezes gastar 1 milhão, 2 milhões ou mais num software, no desenvolvimento, e que outro município não vai ter a mesma capacidade. Então, que ele pode se beneficiar disso. É uma questão de transparência, de disponibilizar o código-fonte para mostrar o que foi feito com aquele recurso, de que forma, e aí não só da transparência do investimento, mas também da transparência dos algoritmos que estão sendo usados para determinados sistemas. Então, por exemplo, num sistema que determina, falar de outra área, sei lá, se fosse saúde, tivesse um sistema em que ela encaminha as pessoas da fila das consultas. Como que aquelas pessoas estão sendo priorizadas ou encaminhadas, com que critérios? Isso quem define, muitas vezes, não é a legislação, é o sistema que alguém programou. Então, o fato de estar aberto também é uma vantagem. A colaboração em cima daquele código, porque às vezes a gente acha que a gente, colocando software livre, desenvolvendo software livre no poder público, a gente está só ajudando outras cidades, mas na verdade, se uma outra cidade adotar, ela possivelmente vai fazer melhorias, porque ela quer implementar, adaptar e tal, e você pode usar aquelas melhorias que ela está fazendo com o investimento dela. Uhum. Forma também de a gente conseguir otimizar recursos nesse sentido. Inovação, porque você conta com uma comunidade de desenvolvimento muito mais ampla do que aquela que você contratou. E interoperabilidade, que você permite, geralmente os softwares abertos, eles trabalham numa lógica de conversar com outros sistemas, e os softwares proprietários não, porque eles têm interesse também em ficar nas mesmas plataformas. Então, você cria uma autonomia, uma independência muito maior do governo. E aí é interessante, quando a gente está falando da política, pensar que é uma política. O código aberto é agnóstico, não é uma questão de direito ou esquerda. Existe uma bandeira do software livre, mas aqui a gente está falando de código aberto, e tem inclusive uma campanha aqui que eu vou colocar no publiccode.eu, que é da União Europeia. Vocês veem que é a mesma lógica que a gente usou aqui, public money, public code, ou seja, dinheiro público, o código tem que ser público. Que muitas cidades do mundo já estão adotando, inclusive a cidade de Barcelona anunciou em dezembro que estava aderindo à campanha, que estava adotando software, estava se desfazendo de alguns proprietários e convertendo para software livre. Então, é uma tendência mundial, é uma forma diferente de encarar o governo. E eu acho que cada vez mais, diferente do que a gente tinha de software livre há alguns anos, na bandeira, eu acho que agora o contexto também muda muito com as startups, com o relacionamento que as empresas têm com os governos e a inovação que está num ritmo cada vez mais acelerado. Então, se o governo não absorver essas formas também de trabalhar com software, ele vai ficar ainda mais para trás, né? Vai perder ainda mais oportunidades de absorver inovação, porque, como eu falei, as compras públicas, elas não evoluíram muito nos últimos anos, não evoluíram nada. Então, a forma de licitar, a forma de fazer contratação, ela não evoluiu, as tecnologias evoluíram, então a gente conseguiu aqui absorver uma tecnologia livre do Airbnb,
está aberta lá, que eles desenvolveram para fazer a gestão de dados deles e deixaram aberto. E a gente está usando no governo. Então, se fosse fazer qualquer processo de licitatório com uma ferramenta super específica, né, de fazer rotinas, eu acho que isso a gente não teria ainda. Então, tem a ver com agilidade, tem a ver com os potenciais todos que eu falei. É muito além de uma bandeira por si, né? Uma questão de princípios, que é também, né? Mas tem vantagens, benefícios muito claros para todos os lados. Total, gosto dessa fala porque acho que conectar, relacionar, né, essa bandeira da abertura, do uso de tecnologias livres e dessa oportunidade que é pautada a Rede Juntos, de retroalimentação entre os agentes públicos, né, as cidades. Eu acho que é um caminho para alcançar a eficiência tão querida e tão idolatrada e tão, assim, acho que desejada por muitos dos gestores públicos e líderes eleitos. Acho que tem uma oportunidade, só desculpa te interromper, Ana, mas ainda falando disso, uma oportunidade, acho, para pensar como rede ou como organização que trabalha, né, conectando os entes públicos. Tem uma coisa que foi desenvolvida lá na Espanha, que é um arranjo institucional interessante, que eu não conheço aqui no Brasil, que a gente tem algo semelhante, mas que é um arranjo de municípios e estados, enfim, para desenvolver software livre. Então, lá nesse é uma cidade com capacidade de investimento, investe em algum software e depois como que você faz a manutenção dele. Então, você tem que contratar a gente para fazer, para o desenvolvimento, manutenção. Então, pensar em arranjos como esses, arranjos entre cidades para adotar um software. Então, tem software lá de consulta pública, coisas que são comuns às cidades, todo mundo precisa usar aquilo. Públicos, né? Fazer um arranjo como esse para fortalecer, né? Eu acho que isso a gente ainda tem que evoluir, a gente tem que pensar em formas de viabilizar projetos como esse. É muito difícil ainda, é uma coisa muito solitária para os governos. Assim, eu acho que eu gosto dessa provocação e, na verdade, ela já vem permeando a reflexão sobre esse nó de replicabilidade dos investimentos e de ganho de escala dos investimentos dos municípios e, inclusive, de quem trabalha com eles, que passa por esse desafio da governança dessas atualizações e dessa replicabilidade e quem tem essa responsabilidade, né? Tem uma questão que eu acho que ia ser minha última pergunta, e eu só sigo falando porque não está chegando pergunta aqui no chat. Depois, só para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos assistir depois, o webinário ele fica gravado, fica na Rede Junto, ele vai ser levemente editado, para não ter nenhum silêncio, etc. Mas ele fica disponibilizado e o conteúdo da Rede Juntos ele é aberto para sugestões e é aberto para dúvidas. E é um piloto ainda, então há muito que ser melhorado e por isso a gente aprecia aí que todo mundo entre e deixe inúmeros pitacos nesse produto. Que está lá para servir aos servidores públicos brasileiros. E no nosso, assim, na experiência de trabalho com municípios de baixa capacidade institucional, no que diz respeito quando eu digo baixa capacidade institucional, eu estou dizendo um grupo, muitas vezes assim, deficitários de pessoal em algumas áreas, enfim, uma série de limitações que a gente sabe que existem no contexto das cidades, das 5.570 cidades brasileiras. Uma das coisas que tem aparecido como um grande limitante
para o ganho de escala da implementação de tecnologia é, obviamente, a capacidade das pessoas, né? E só para dar um relato, e aí eu gostaria de ouvir a sua reação sobre isso, Fernanda. No estado do Pará, a gente fez um trabalho e observou que muitos dos municípios tinham baixa resiliência de informação, ou seja, no início, durante já o segundo semestre da gestão, né, que foi eleita em 2016 e entrou em exercício em 2017, tinha havido quase que perda total de algumas prefeituras de muitas informações, e mesmo até o acesso a informações que tinham sido disponibilizadas através de sistemas para o Tesouro, tinha o acesso de fazer não tinha um backlog e tinha uma dificuldade de realmente ter essas informações de novo, porque elas não tinham sido abertas e também não tinham sido sistematizadas devidamente. Houve realmente momentos assim. Aí eu queria aproveitar esse gancho, esse relato que foi real, assim, a gente teve realmente casos de terra arrasada, de equipamentos levados, etc., pela gestão anterior. Aí, falando disso, eu queria ouvir de você ideias, inspirações para como São Paulo, Pátio Digital, super referência, acho que benchmark para muitas outras cidades, não só no Brasil como no mundo, em relação a políticas de abertura. O que você sugere como uma alternativa, um caminho, uma possibilidade para esse trabalho com as cidades? E depois vou pedir para você esticar só um pouquinho, que chegou uma pergunta aqui. Tá. Um super desafio, né? Porque tem duas camadas aí, eu acho. Tem uma primeira que independe da questão da tecnologia, que é a mais antiga, né? Que é a prática de gestão documental, arquivística mesmo, que infelizmente, apesar de ser uma política antiga, ter um marco normativo já dos anos 90, não é consolidado nos municípios. A gente ainda precisa investir nisso. Não dá para falar em gestão da informação e tecnologia sem falar em gestão arquivística, mesmo em papel. Então, acho que começa daí. Mas, mesmo isso não é só um problema de municípios de baixa capacidade institucional, porque a própria cidade de São Paulo, ela tem muitos pontos cegos, assim, de baixa capacidade institucional também. Isso também acontece, né? Então, eu acho que o que eu tenho percebido é que às vezes a gente coloca energia principalmente para realizar, né, para realizar ações em determinadas gestões. A gente coloca energia no resultado, que é disponibilizar, e descuida dessa parte da gestão da informação, que é tornar aquilo sustentável, criar rotinas e automatizar coisas. Então, isso que eu falei que foi um esforço que a Secretaria fez, que ainda não está totalmente implementado, mas que já é uma experiência importante, é para deixar o processo sustentável, porque ele não pode depender só das pessoas que estão aqui. Elas vão e vêm, mesmo por mais que elas estejam há 20 anos, uma hora elas passam. Então, cuidar de processos de gestão da informação e tentar, não é algo que exige grande investimento, mas é algo que existe uma grande capacidade técnica, assim, de um conhecimento técnico muito específico, e que no Brasil a gente não tem muito programação, né? Então, acho que o nosso salto aí talvez seja a replicabilidade dessa experiência de gestão da informação. Mas, e focar, talvez, ao cobrar resultados, a sociedade ao cobrar resultados, talvez começar a se preocupar também como que aquilo é gerado. E se aquilo não for sustentável, isso. A gente como sociedade civil, porque eu também já fui
e tudo mais, a gente cobra resultado, a gente cobra a planilha do site e não quer saber como que aquela planilha foi gerada. Talvez se a gente começar como organizações de sociedade civil, como redes, a se preocupar também como que aquilo pode ser sustentável, talvez ajude também os governos a focar nisso. Porque senão ele vai focar só em disponibilizar a planilha e tal, e para de mexer o saco. E aquilo é frágil. Eu acho que um exemplo que eu enxergo claramente nessa questão que você está trazendo é a questão do diário oficial, né? Quando fala-se de levá-lo para o digital e acabar com o papel, você está acabando com essa visão de resiliência de uma memória coletiva, pública e que diz respeito a muita gente, né? Para virar essa chave. De repente, eu sou totalmente a favor do projeto digital, de eletrônico, de diário. Também, né? Aberto. Né? A gente atuou nisso aqui na Controladoria, o Diário Livre. Mas é uma chavinha que você tem que manter em paralelo por um tempo, testar como é que é, e daí virar. Porque tem tecnologias hoje de rastreio da informação, blockchain da vida. Nesse mérito de qual tecnologia, mas que garantam a integridade da informação, que ela não vai ser mudada. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para virar essa chave. Para sair dessas duas polaridades das crenças, né? Que é nem que o digital vai nos salvar e nem que o papel, que a simples existência do papel é sinônimo de atraso. Isso. Não, a gestão arquivística... Num polo e no outro, né? A gestão arquivística é fundamental. Saber... História. A gente tem história, né? A gente tem coisas do século passado, tem arquivo público, que não vai, de repente, digitalizar tudo. Mas nem sei se a gente tem que fazer esse esforço. Tem trabalhos de digitalização bacanas, mas a gente também tem que cuidar do passado, né? Total. Qualquer pessoa que já visitou aí a Biblioteca Nacional e leu as cartas do Machado de Assis sabe o valor que isso tem. Gente, a gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler primeiro. Tem duas, na verdade. Deixa eu só... Você tá enxergando, Fer? Tô. Tá bom. Você pode ler em voz alta, daí a galera talvez não esteja... Na gravação não aparece o chat, então a gente... Tá. Então, vamos lá. O Daniel Bruno Senos falou, parabenizou a iniciativa, valeu. E ele queria falar sobre a integração da gerência de TI com outras secretarias, pois muitas vezes cada secretaria tem uma estrutura única de TI, o que gera problemas na unificação dos dados, distribuição de informações e, mais importante, tomada de decisões. Tudo que eu penso aqui com a realidade do município. Aqui no município, na verdade, a realidade é que a TI é muito centralizada. Só que isso não resolve o problema que você está falando de desencontro das informações. Então, no caso da educação, a TI descentralizada nos ajuda muito a fazer essas experimentações que eu falei. E a empresa de tecnologia da informação, ela tem como clientes todas as secretarias, mas ela opera com cada uma dentro de uma caixinha. É uma relação bilateral, uma com outra. Não tem essa preocupação de integrar a visão do todo da prefeitura. Então, é o mesmo problema que você falou. Então, talvez a questão não seja tanto de estar centralizado no lugar, mas de ter uma governança de tecnologia. Então, um conceito que tem sido utilizado é o dos planos diretores de tecnologia. Uma instância, então aqui no caso da prefeitura agora a gente tem a Secretaria de Inovação e Tecnologia, que vai olhar para os planos setoriais de cada órgão, então cada órgão tem a sua TI ou as necessidades de sistemas, de integração de informação, e ela vai fazer essa camada de pensar as sobreposições. Então, é mais uma questão de governança e de instrumentos para isso. Então, pensar em plano diretor, pensar em fazer esse planejamento do que
centralizar fisicamente o papel em um órgão só, porque aí você pode criar outras ineficiências também, você pode criar a baixa execução de projetos. Acho que pode ser muito bacana descentralizar, mas descentralizar sem governança também, aí cria todos esses problemas que você falou. Aí tem uma outra questão aqui. Do Igor. Isso. Mais uma reflexão. Seria a abertura de dados não pura e simplesmente um mecanismo de transparência, mas uma nova política pública a ser adotada como requisito diretriz da gestão municipal? Tá aí uma causa pessoal da advogada. Eu concordo totalmente. Por tudo isso que eu prefiro trabalhar com o conceito de governo aberto, porque eu acho que ele explicita que a gente não está falando só de abrir dados, a gente não está falando só de transparência, a gente está falando de um paradigma, uma nova forma de compreender a gestão. E o dado, transparência é requisito básico, como você falou, um requisito fundamental para ter colaboração, ter inovação. Mas eu concordo, não está só em transparência, porque ela não carrega tudo isso que a gente pode carregar quando fala de abertura de dados. Né? Até para participar do processo de abertura de dados, a sociedade pode fazer mais do que só ver informação. Né? Acho que, enfim, eu também concordo piamente com isso e acho que olhar para a abertura de dados como um meio, para essa visão mais ampla, sistêmica da abertura como uma nova forma de gestão é interessante, mas eu queria aproveitar esse gancho só para fazer uma última, e eu prometo que vai ser a última, não quero me estender muito além da 1 hora, pergunta, que é o seguinte: a gente tem visto uma tendência, Fernanda, das empresas de tecnologia como o Uber, o Waze, o Facebook, enfim, empresas que são privadas, mas que estão olhando para a abertura dos seus dados anonimizados como uma forma quase que de uma... Eu brinco que é a responsabilidade social corporativa 2.0, assim. É uma vontade de abrir os dados e querer que benefícios sejam gerados no topo daquilo. Queria ouvir de você o que você acha sobre isso, sobre essa tendência, e como é que você vislumbra oportunidades dessa interação público-privada de fluxo de informação. Eu acho interessante que o público em geral vê o governo, você não dá o seu CPF para o governo, mas você dá tranquilamente no aplicativo que você está cadastrando. Né? E aí as pessoas têm essa visão que o governo é o Big Brother, está vendo tudo, mas a gente não sabe lidar com massas de dados, como governo, eu estou falando. A gente não sabe lidar com fazer análises preditivas, nada disso. Assim, a maioria dos órgãos públicos não faz nada disso. Então, é interessante pensar, né, que tem essa inversão de valores, que as pessoas estão muito tranquilamente fornecendo informações pessoais para os mais diversos plataformas, e que acho que o que a gente pode aprender como governo é como usar também os dados de que a gente já dispõe para melhorar as políticas, para analisar mais dados, transformar isso em algo utilizável. E, por outro lado, pensar também como que a gente protege a informação que a gente tem. Então, abrir dados com responsabilidade e proteger informações pessoais para o governo não ser mais uma fonte de informação das pessoas, né, sobre dados privados. Então, é uma dupla inspiração aí, uma negativa e uma positiva. Legal, nem sempre no Big Brother da modernidade não precisa ser necessariamente parte da distopia dos anos 80, né? Ele pode vir com outra roupa e outro logo bem mais colorido, bem mais interessante. Mas obrigada, Fernanda. Alguém mais aí no chat tem alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. Não? Bom, Fernanda, mais uma vez, super obrigada pela
pela parceria e pela disponibilidade do seu tempo em colaborar. A gente vai encher o saco aí, se vier perguntas e Tá bom. questionamentos e vontade de colaborar e saber mais. O Igor está pedindo seu e-mail aqui no chat, fica à vontade para disponibilizar. Tá bom. E é isso, gente. Lá na Rede Juntos vai estar disponível o webinário, vai estar disponível, tem um monte de conteúdo lá disponível também, alguns de um jeito mais divertido, outros de um jeito mais careta. Nós estamos trabalhando com licenciamento aberto como recurso educacional aberto de todo o conteúdo que está lá, então ele está lá disponível para vocês todos. Legal, obrigada, viu? Obrigadão, beijo foi ótimo e a gente segue juntos, assim. Valeu. Mas a gente segue aí conversando. Tá bom, Fernanda, valeu, obrigada. Bom trabalho por aí. Não fica até muito tarde hoje, não. Isso é difícil. Tchau, pessoal. Valeu para quem assistiu. Tchau, tchau.